Seja bem-vindo ao nosso programa Nossa Escola Dominical, uma apresentação do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuado da Igreja de Belém. Nós queremos receber você com muita alegria, poder compartilhar com professores, alunos da Escola Dominical e convidá-lo a acessar nossas mídias. Nosso site está aparecendo aí no seu vídeo, nossa página no YouTube, nosso canal no Facebook, ferramentas para abençoar a sua vida e lhe ajudar também, lhe auxiliar a preparar uma excelente aula. Lembrando que essa ministração em ambiente de templo, de igreja, já está na íntegra na nossa página no Facebook, lá do Templo Central da Igreja Mãe, em Belém do Pará. Nós estamos nesse trimestre estudando a revista Timóteo e Tito, servos de Deus e servos da igreja. Eu estou aqui na minha mão com a revista de adultos, tá bom? Tenho comigo hoje o pastor Igor, ele é pastor de adolescentes aqui da Igreja de Belém. Seja bem-vindo, uma alegria estar aqui com a gente. Muito obrigado. Apresenta pra gente aí o conteúdo de adolescentes. Sim, nós estamos aqui apresentando essa revista maravilhosa, que é o mesmo conteúdo dos adultos, claro, com outra roupagem. A revista feita exclusiva para a classe dos adolescentes, com uma linguagem atual, com uma linguagem que seja entendível para os adolescentes. Eles estão gostando muito, principalmente dos subtemas, pastor, que são colocados aqui, que eles se identificam bastante, principalmente em redes sociais, com o YouTube. E nessa lição também não vai ser diferente. Tem a fake doutrina aí também que aparece, né, nessa revista? Tem a fake doutrina. Tem a fake news e tem a fake doutrina. Você vai descobrir qual a diferença delas. E também nosso roteiro para células missionárias, ou seja, os adolescentes estudam, os adultos estudam, mas também no ambiente do lar. Nós podemos acompanhar todo o material, o roteiro de células missionárias já está disponível. E aqui na tela nós temos o nosso aplicativo na internet. Você pode ir lá no Apple Store, então no Google Play, está aqui, ó, Revista da Escola Dominical, e você tem, na verdade, não só a revista, mas uma enciclopédia. Todas as revistas estão disponíveis. Eu, pessoalmente, uso muito. Aqui, ó, nesse caso, Timóteo e Tito, a última revista. Eu gosto de ler muito e de acompanhar. E hoje nós vamos estudar, já está aqui, ó, a lição de número 5. 1 Timóteo, capítulo 4, apostasia e o cuidado com a doutrina. Nosso texto áureo, que está proposto, se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, outra versão vai dizer, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E a nossa verdade prática também está aí. Lutar contra a apostasia dos nossos dias é tarefa de todo cristão verdadeiro. Eu quero ler com você o nosso texto, nossa leitura bíblica que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. E o nosso roteiro de estudo hoje está aqui. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre apostasia. O que é apostasia? Doutrinas satânicas, gnosticismo, tudo isso nós vamos daqui a pouco falar no segundo bloco. Piedade necessária, vou discutir com o pastor Igor sobre isso também. E no último bloco nós vamos lá para o púlpito da Igreja Mãe, lá no Templo Central, estudar sobre ensinos e dons, e vai ser um estudo fantástico, muito bom. Vamos entrar então de cabeça no nosso ponto de número 1, falando sobre predições da apostasia. Antes de falarmos sobre a apostasia, o interessante está aí em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, diz assim a Bíblia: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, a gente sempre fala na Bíblia, e sempre quando a gente fala nos últimos dias, nos últimos tempos, a gente pensa de algo que está lá na frente, de algo que ainda vai chegar, ou de um contexto escatológico, mas sempre que a Bíblia fala, no contexto neotestamentário dos últimos tempos, a Bíblia se refere do período que vem entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, ou seja, dos dias que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo nesses últimos tempos que a Bíblia fala. Então, esse texto, quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, dizendo, o Espírito afirma expressamente, não é uma sugestão do Espírito, não é algo simples, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e também a espíritos de demônios. Quando a gente fala de espíritos enganadores, é importante
dizer isso, que nós vivemos numa época muito complicada, onde espíritos enganadores agem, inclusive dentro da igreja, se infiltram dentro da igreja. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, essa questão de mudança, de novas doutrinas, de pessoas que abandonam, que largam, que apostatam da fé. A gente acha que é só uma mudança de entendimento, uma mudança de cultura. Afinal, muita coisa está mudando, mas não é só uma mudança de cultura, existe algo deliberado, existe uma ação orquestrada do mal para ludibriar a igreja, para inserir dentro da igreja espíritos enganadores e ensinos de demônios. E aqui o apóstolo Paulo, já no início, a igreja começando a sua caminhada, com 60 anos, Paulo já começa a alertar o jovem pastor Timóteo acerca de espíritos enganadores, doutrinas de demônios, de pessoas que estavam se inserindo, de falsos mestres no meio da fé e assim ensinando coisas que Deus não havia ensinado, e nós vamos olhar daqui a pouco algumas delas, e também ensinando, deixando de ensinar coisas que Deus havia dito. Então isso é algo muito comum e algo muito normal dentro dos dias de hoje. Nós vamos sair para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco voltamos falando sobre apostasia e também sobre a exortação, o ensino que Paulo dá a Timóteo em relação ao exercício da piedade. Nos acompanhe.